Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Varíola dos macacos. Hora de se preocupar ou de ignorar. Mal começamos a sentir os alívios na pandemia de Covid, e já há outro vírus para enfrentar. Desta vez é a varíola dos macacos, com cerca de 90 casos confirmados em 12 países, 9 europeus, Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde a doença não é endêmica, segundo o boletim da Organização Mundial da Saúde no sábado, 21/5. Não há casos notificados no Brasil, mas um brasileiro foi diagnosticado com a doença na Alemanha. Então, o que está acontecendo? É hora de se preocupar, ou estamos apavorados demais depois do trauma da Covid? Para cientistas ouvidos pela BBC, não é preciso se alarmar por enquanto, mas é importante prestar atenção às medidas de proteção e ao avanço da doença. Notícias relacionadas vamos deixar claro. Não estamos diante de uma nova Covid nem de novos lockdowns para conter a propagação da varíola dos macacos. No entanto, este é um surto incomum e sem precedentes, que pegou de surpresa os especialistas na doença. E é sempre uma preocupação quando um vírus muda o seu comportamento. Até há pouco, o avanço do vírus desse tipo de varíola era bastante previsível. O lar natural do vírus são os animais selvagens, na verdade roedores, e não macacos. O nome foi dado porque a doença apareceu primeiro em macacos de laboratório. Um humano nas florestas tropicais da África Ocidental e Central entrou em contato com uma criatura infectada, e o vírus foi transmitido entre as espécies. O vírus causa febre, dores no corpo e mal-estar. A pele infectada, então, irrompe em uma erupção cutânea, que forma bolhas e depois se transforma em crostas. O vírus está agora fora de seu habitat natural, e luta para se espalhar, por isso precisa de contato próximo prolongado para continuar. Portanto, os surtos tendem a ser pequenos e se esgotam por conta própria. Já houve casos em outras partes do mundo antes, mas todos podiam ser logo vinculados a alguém que viajou a um país com contaminações e levou para casa. Não é mais o caso. Pela primeira vez o vírus está sendo encontrado em pessoas sem histórico de viagem ou ligações com a África Ocidental e Central. Publicidade. Não está claro de quem as pessoas estão pegando. Embora não seja descrito como um vírus sexualmente transmissível, a varíola dos macacos se espalha durante atividades sexuais, por meio do contato próximo e lesões nas áreas genitais. Estamos em uma situação muito nova, isso surpreende e preocupa, diz Peter Orbe, diretor do Instituto de Ciências Pandêmicas da Universidade de Oxford. Ao mesmo tempo em que diz, isso não é uma Covid-2, ele alerta que precisamos agir para evitar que o vírus se estabeleça, pois isso é algo que realmente queremos evitar. O médico Hugh Adler, que tratou pacientes com varíola, antes de ela ser erradicada, ainda nos anos 1980, concorda. Não é um padrão que vimos antes. Isso é uma surpresa. Sabemos, então, que o surto atual é diferente, mas ainda não sabemos como. Há algumas hipóteses. Uma, de que o vírus mudou. 2, de que o vírus tenha encontrado uma oportunidade, ou seja, estava na hora e no lugar certos para se espalhar. O vírus da varíola dos macacos não passa por mutações tão facilmente quanto o novo coronavírus ou a influenza, por exemplo. Análises genéticas ainda preliminares sugerem que os casos atuais continuam sendo bastante relacionados a formas do vírus observadas em 2018 e 2019. Ainda é cedo para ter certeza, mas até o momento não há evidências de que uma nova variante esteja circulando. Mas um vírus não precisa mutar para tirar vantagem de uma oportunidade, como já vimos em surtos grandes e inesperados de Ebola e Zika na última década. Sempre achamos que o Ebola era fácil de ser contido, até que isso deixou de ser o caso, afirma Adam Kucharski, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Até o momento, muitos dos casos foram observados em homens gays e bissexuais. Até o momento não está claro porque uma parcela significativa de homossexuais e bissexuais estão entre os pacientes da varíola dos macacos. Pode ser uma coincidência. Pode ser que essa comunidade esteja mais consciente, e por isso buscando atendimento médico. De modo geral, a varíola dos macacos não se espalha facilmente, mas pode ser que esteja ganhando terreno em uma população mais vulnerável, que não teve a chance de se vacinar contra a varíola comum, erradicada décadas atrás, e cuja vacina tem alta eficácia também contra a varíola dos macacos. A doença, provavelmente está se transmitindo mais facilmente agora do que na era da varíola, mas não vemos nada que sugira que ela possa se tornar desenfreada. Agrega Adler, que até o momento acredita que o surto atual vai acabar por conta própria. E o que pode acontecer?
Entender como o surto atual começou talvez ajude a prever seus desdobramentos. Até o momento, isso é difícil. Os casos sendo detectados não se encaixam em um padrão tradicional de esta pessoa passou para esta, que passou para esta e etc. Pelo contrário, muitos dos casos parecem não estar relacionados entre si. Então faltam peças para entender o quebra-cabeça sobre o atual avanço da doença na Europa e outros países. Publicidade: um evento super espalhador, em que um grande número de pessoas se aglomerou e pegou a doença no mesmo lugar, e depois a levou para outros países. É uma possível explicação. Outra possibilidade para tantas pessoas desconectadas entre si estarem infectadas é de que o vírus talvez já estivesse incubado, mas tenha passado despercebido em muita gente. De qualquer modo, cientistas esperam que muitos mais casos sejam descobertos em breve. Não acho que o público em geral precise se preocupar neste momento, mas não acho que descobrimos tudo sobre o surto, e não o temos sob controle, afirma Jimmy Whitworth, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Dito isso, vale lembrar que não estamos na mesma situação que vivemos com a Covid-19. O vírus da varíola dos macacos é antigo, e não um vírus novo, e já existe conhecimento acumulado sobre vacinas e acompanhamento médico. A doença é geralmente leve, embora possa ser mais perigosa para crianças pequenas, mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico comprometido. Só que se espalha mais lentamente do que a Covid-19, e as coceiras bem particulares e doloridas são mais difíceis de passarem despercebidas do que muitos sintomas associados à Covid. Isso facilita a identificação de pessoas infectadas, assim como a vacinação de comunidades em risco. Porém, fica o alerta. O diretor regional de Europa da OMS, Hans Kluge, adverte que, à medida que se aproxima o verão europeu com aglomerações, festivais e festas, me preocupa que a transmissão possa acelerar. Publicidade.